diz a você, elas não estão correlacionadas ou ligadas ao que você pode ter aqui, mas uma promessa infindável de que Ele foi preparar um lugar, e é nisso que nós estamos pensando, que o Senhor tem um lugar para mim e para você, que é um céu maravilhoso. E porque Ele ressuscitou, porque vivo está, eu posso crer que um dia eu estarei com Ele. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar conosco nessa noite tão maravilhosa, na presença de Deus. E eu gostaria de convidá-los nesse momento, você que pode, abram vossas Bíblias no livro, na carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 21. Vamos do 20 em diante, que diz assim: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vocês. Portanto, ninguém se vanglorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas tendo estado presentes, ou as coisas estando vindo, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora eu vou convidar você só e no capítulo de número 4, ainda na mesma carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, diz assim: desta maneira que um homem nos conte como servidores de Cristo e servos, distribuidores dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido nos servos distribuidores que cada um deles seja achados fiéis. Todavia, para mim, a mínima coisa é que eu seja julgado por vós ou por um dia do homem, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada culpado estou consciente em mim mesmo. Todavia, não por isso tenho sido declarado justo, mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis coisa nenhuma antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas da treva e manifestará os desígnios dos corações. E então o louvor virá a cada um proveniente de junto de Deus. E estas coisas, ó irmãos, apliqueis como figura a mim mesmo e a Apolo para vosso bem, para que em nós aprendais a não pensar além daquilo que tem sido escrito, para que não sejais inchados de soberba a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente, e quem tens tu que não tenhas recebido, e também se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o havendo recebido? Pai, queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque através dessas canções entoadas nós nos aproximamos mais de Ti. Isso é um fragmento daquilo que é o nosso dia a dia contigo. Então queremos, ó Deus, externar aqui, Senhor, a nossa adoração. Queremos dizer o quanto Tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigado por até aqui o Senhor tem falado conosco. Pedimos mais uma vez que o Senhor use de bom grado ao Teu servo, que fale aos Teus filhos
a tua vontade, o teu querer, a tua palavra no meio de nós e em nós. Que sejamos apenas uns instrumentos, assim como foi lido através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E hoje eu vos trago algo a respeito daquilo que já venho meditando há algum tempo. E eu não vou nem querer mudar nada, porque isso que eu trago para vocês hoje é aquilo que eu tenho aprendido. Então, para que fique claro, o tema dessa ministração chama-se Ego Transformado. E aí eu quero parafrasear a introdução do livro do qual estou lendo, cujo título é o mesmo, que diz assim: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos um coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus, e como isso se concretiza no seu dia a dia. Seu coração foi transformado? Seu coração foi transformado pela graça? O seu ego foi transformado? Sabe, querido, quando eu me deparei com esse livro, eu falei, ele é para mim. Porque eu acredito em meio a tudo que eu vejo, a tudo que eu ouço, a tudo que eu leio, eu pego primeiramente para a minha vida. E quando eu me deparei lendo essa carta aos Coríntios, onde Paulo ele escreve, admoesta a igreja local, ele percebendo que havia uma divisão, existindo essa divisão, e ele chegou a um consenso, e esse consenso existia um racha dentro dessa comunidade, como se de repente houvesse um racha aqui no Ministério Veio para Cristo. Um dissesse eu sou do Renato, outros eu sou do Jeová, e algumas pessoas estavam com os seus egos inchados, e esse ego o declarava ou colocava numa posição como se ele fosse merecedor, porque era amigo de Jeová, ou foi discipulado por Jeová, ou era amigo do Renato porque foi discipulado por Renato, quando na verdade Paulo nos convida para algo mais importante, algo que a igreja precisa entender nos dias atuais. Porque se você lendo essa carta, logo lá no 3, você vai ver que o próprio Paulo ele nos diz: portanto, 21, ninguém se vanglorie dos homens, porque todas as coisas são vossas. Nós não devemos nos vangloriar. Nós não devemos nos apegar aos homens, mas nós devemos nos apegarmos a Cristo, porque a palavra, a própria Escritura nos diz: e vós e Cristo de Deus. Lá no 22 ele dizia: quer Paulo ou Apolo ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas tendo estado presentes, ou as coisas estando vindo, tudo é vosso. Sabe qual que é o problema maior? Quando nós deixamos o nosso ego inflar, ou seja, inchar. Existe uma consequência com relação aos vínculos ministeriais, assim como um membro havia sido discipulado por Paulo ou por Cefas, eles estavam querendo agora, exigindo até então notoriedade,
privilégios. Porque alguns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. É uma besteira. Surgiram facções, e essas fragmentações, essas divisões, elas acabaram interferindo no andar da igreja. Ninguém tem direito a reivindicar nada aqui, porque foi de A, B ou C. E Paulo, ele nos mostra, de acordo com as Escrituras, que tais divisões, tais dissensões, só podem estar arraigados no orgulho e vanglória. Por isso, o título ego transformado, esse é o motivo do desentendimento, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Observe o versículo 21, começa divertindo. Ninguém se glorie. E o texto 4, que é da carta aos Coríntios, versículo de número 7, diz, faz uma pergunta, né? Ou melhor, por que te orgulhas? Observe também o 6, especialmente na advertência aqui. Ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória, diz Paulo. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. Até aí, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nós estamos cansados de saber que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser dispenseiros, devemos ser pessoas da qual nós deveríamos ser no reino de Deus e para Deus. E o mais interessante é que nessa questão do orgulho, do ego super inflado ou inchado, foram feitas várias pesquisas, pessoas de renome, onde fora vista que o problema da humanidade, ela estava atrelado, ora, pelo ego super inflado demais, ou a baixa estima, né, a autoestima. Ou é a autoestima ou é a baixa autoestima. E é difícil, complicado, quando nós nos deparamos com coisas dessa natureza. Porque, fazendo esses estudos, foram verificado que a maior parte dos crimes, das violências, porque as pessoas eram maltratadas, não tinha nada a ver com a baixa autoestima. 3 correntes diferentes. Embora a pessoa que estava na frente era uma pessoa muito respeitada e tinha propriedades para falar, ela chegou a um consenso que nem a alto, baixo e cima, como é hoje no século XXI, da qual nós estamos vendo, por exemplo, muitas pessoas, porque quando você faz um estudo nas cadeias, nas prisões, vai dizer que estão correlacionados. Mas um perigo maior é quando se o ego está inchado, inflado demais. Esse é um perigo que nós devemos refutar, que a igreja precisa refutar. E aí ela citou, fez uma verificação, uma observação. Por exemplo, a razão pela qual um marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que pessoas tinham uma valorização baixa de si mesmas. Antigamente pensava-se que o motivo era a autovalorização muito elevada e o excesso da autoestima. Hoje acredita-se que esse tipo de comportamento resulta da autoestima em dose baixo do necessário. E essa pesquisa fora feita no New York Times com uma psicóloga chamada Lois Lee, chamada The Triple White Self-Esteem. Falei certo, Lucas? Não sabe, né? O Lucas é nosso professor de inglês, mas já faz um tempinho que ele não está
já soubesse da pesquisa e o seu resultado. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um problema na sociedade. E também, o que é relevante para nós hoje é quem nós somos em Cristo. É o que Cristo fez de nós. Se Cristo nos transformou, se nós fomos transformados, se nós temos um coração grato, se nós temos um ego que foi transformado, o que muda nas nossas vidas? O que interfere na nossa comunidade, no nosso convívio? O que muda na minha vida? Em 1 Coríntios 4:6, Paulo exorta os cristãos de Corinto a não se orgulhar de uma pessoa em detrimento de outra. E o termo que ele usa aqui é o rubris, o termo mais comum para orgulho, mas pistio, uma palavra incomum. Paulo prega nessa passagem, depois 5 outras vezes em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses 2. Depois não a encontramos em nenhum outro versículo da Bíblia, uma vez que ela é usada somente por Paulo. O problema do nosso ego é que ele é muitas das vezes vazio, dolorido, atarefado e frágil. Em primeiro lugar, vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. Vazio esse que só pode ser preenchido por Cristo, só pode ser transformado por Cristo. O ego superinflado não tem nada no centro, ele é oco. Por isso o termo vazio. Soren, ele escreve no livro Doenças que Levam à Morte. Afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O orgulho espiritual é a ilusão que temos competências em Deus para conduzir a vida, desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Se o nosso maior problema é o nosso ego, se ele se encontra vazio, ele precisa ser preenchido. E quando o nosso ego ele não é preenchido de forma adequada, porque se o nosso ego ele é inflado é porque ele já foi cheio. Ele já foi cheio de alguma coisa. Se ele é vazio, é porque ele já foi cheio de coisas que muitas das vezes nos levaram para longe da presença de Deus. Certamente você deve conhecer muitas pessoas que têm o ego inflado demais. Ela se acha, ela está, como diz um amigo meu, acima da média. Cuidado. Cuidado para nós não cairmos nessa tentação do inimigo. Porque quando nós deixamos de observar as Escrituras e segui-las como deveríamos, nós estamos sendo fadados ao fracasso. Porque eu conheci muitas pessoas que cantaram maravilhosamente bem, pregaram maravilhosamente bem, fizeram a obra de Deus como ninguém,
nenhum. Não serve a Deus, mas serve ao seu próprio ego. Sabe uma das características de uma pessoa que tem um ego transformado? C.S. Lewis dizia que essa pessoa, ela não se importa com ela mesma, mas ela se importa com o reino de Deus. E a própria Escritura nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema em nós é que nós queremos ser reconhecidos pela sociedade, pela igreja, pelo nosso convívio, nosso ciclo de amizade, mas na verdade nós não estamos nem aí para o que realmente importa. Se Deus está no controle, se Ele está de acordo, se Ele concorda, se fosse, ou seja, em seu lugar, Deus, o que nós faríamos? Ou no nosso lugar, qual seria a vontade de Deus em nossas vidas? Dolorido. Por quê? Qualquer coisinha nos afeta. Hoje em dia, né, nós estamos na era moderna, onde as pessoas, qualquer coisinha, agora que parou, mas antes era assim: eu vou tomar um sorvete na sorveteria tal. Twitter, Facebook, Instagram. Aí, se eu estou tomando um sorvete, postei a foto, olhei a foto, não tem uma curtida, rapaz, eu não acredito. Ninguém me deu uma curtida. Ninguém se lembra de mim. Sabe de uma coisa, querido? Larga de ser besta. Sabe o que Paulo dizia? Paulo, nessa carta que nós lemos agora: quanto a mim, não estou nem aí. Nem eu julgo a mim mesmo. Paulo não estava nem preocupado com o tribunal dos coríntios. Não estava preocupado com o tribunal que o julgaria. Porque ele mesmo diz que nem ele mesmo, Paulo, estava nem aí para nada. Ele não julgava, porque Paulo entendia que um coração transformado, onde o ego transformado, ele não se importa com o que as pessoas pensam, mas ele se importa com o que Deus pensa a respeito dele. Você não deve deixar de fazer a obra de Deus porque A, B ou C vai pensar. Você não pode ficar preocupado se não tem curtidas. Você tem que ficar preocupado se você está no caminho certo ou não. Se você está fazendo a vontade de Deus ou não. Se você está pregando a palavra de Deus ou não. Se você conhece o Deus que você serve ou não. Se o seu coração foi transformado ou não, se você tem uma nova vida em Cristo Jesus, é isso que realmente importa. Não importa a curtida ou o coraçãozinho na foto do sorvete, não importa. Isso é o que menos importa para falar. É atarefado, frágil. Eu me lembro que uma das primeiras peças que eu apresentei, ela retratava de como o nosso coração ele é frágil. E muitas das vezes, caminhos que nos levavam a despedaçá-los, porque nós estávamos atarefados com coisas que realmente não interessavam em absolutamente nada. Quantas pessoas você conheceu que deixou de servir a Deus, porque o seu coraçãozinho estava maltratado, estava doendo? Quantas vezes você deixou de falar Jesus te ama, porque ninguém te deu uma curtida? Deixou de pregar a verdade, porque ninguém quer ouvir? Pois que ouçam, quem quiser que ouça, mas você não pode deixar de fazer a vontade de Deus. Agora, tendo em vista, observando as Escrituras, é importante que você saiba o que você está fazendo.
É importante que você entenda a quem você serve, que você entenda o que é o reino de Deus, o que são essas transformações. Esse orgulho espiritual de nada adiantava aos coríntios. Estavam se perdendo, brigando entre si, quando na verdade o que realmente importa, estavam deixando de lado. Sabe o que importa? Servir ao Senhor com alegria. O ego, ele vive chamando a atenção para si mesmo. Conhece uma pessoa com ego inflado? Não é Deus que brilha, é ela que brilha mais que Jesus. Tem uma canção que eu cantei muito tempo, eu gosto dela. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. O problema é que a maioria das pessoas acharam que essa pequena luz era ela mesma, que ela ia brilhar tanto que um dia chegaria ao pedestal ou aos astros, e quando na verdade essa pequena luz é o Espírito Santo que habita em nós, e é Cristo que nós devemos deixar brilhar. Esse é o problema do ego. Ele vive chamando a atenção para si, não para Jesus, não para o reino de Deus e a sua justiça. Assim, em primeiro lugar, o ego é vazio, e em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado e ele dói. Esse é um dos problemas do ego. É por isso que a igreja precisa ter o ego transformado, o coração transformado, para andar segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. E é interessante notarmos que, em primeiro lugar, a frase não termina com a palavra orgulho. Paulo nos diz: nenhum de vós se encha de orgulho, ponto final. Não, ele diz: nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Não é contra se encha de orgulho, só encha de orgulho, mas que ninguém pode, em detrimento de outro, se encher de orgulho contra o outro. Ou seja, ele está escrevendo uma carta aos Coríntios. Ele está dizendo: igreja, vamos parar com essa palhaçada, vamos parar com essa besteira, essa baboseira, e vamos entender o que realmente importa. Essa é a própria essência do que significa ter um ego transformado, um ego normal. Um dos maiores problemas é o seguinte: o orgulho, ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Por exemplo, dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas. Não é verdade. Elas se orgulham de ser mais ricas do que as outras. Isso é um fato. Elas não se orgulham em ser bonitas. Elas se orgulham em ser mais bonitas que as outras. É complicado, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas, mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para o orgulho. Então, sendo assim, não precisava ser transformados. Em outras palavras, temos orgulho de ser bem mais ricos, bem mais bonitos, mais inteligentes. E tem aqueles até que se orgulham em ser mais espirituais que os outros. Isso é um problema muito grande. Será que realmente nós temos alegria verdadeira em nossos corações? Porque quando nós somos transformados, quando nós estamos no primeiro amor, nós deixamos as coisas insignificantes de lado, nós fazemos a vontade de Deus, nós não nos importamos com nós mesmos, nós só queremos agradar a Deus, nós só queremos fazer a sua vontade, nós só queremos declarar o quanto Ele é bom, quanto Ele tem sido bom em nós e no meio de nós. Então, sabe, uma característica de pessoas que têm egos transformados é que pessoas, elas deixam
de pensar nelas mesmas para fazer a vontade de Deus. Então, a minha palavra que eu tenho para você nesta noite, a palavra de Cristo é: deixa ser transformado por Ele, deixa seu coração ser transformado em nome de Jesus. Deixa Deus mudar a sua história. Isso é uma pregação que, pelo menos, de acordo com o tempo, pelo menos umas 3 vezes mais. Eu só estou na introdução só. Mas eu tenho uma coisa para você nesta noite, igreja de Cristo. Você que nos acompanha, deixa ser transformado por Ele, para Ele, em nome de Jesus, amém? Eu acredito que Ele vai mudar a nossa história, eu acredito que Ele já está fazendo assim, mas eu preciso abrir meu coração, eu preciso deixar Deus me transformar em nome de Jesus. Pastor Renato. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão participando conosco desse culto, dessa live. Que essa palavra ela possa inundar o seu ser, o seu coração, e que nós possamos ser transformados por ela. Que o Espírito Santo de Deus me ajude, te ajude, para que nós possamos colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus e não da nossa. E que o Senhor venha fazer prosperar o seu campo. Amém? Meus queridos, nós estamos em uma guerra, né? Pega aqui o tablet aqui. A Samara, a Jennifer vai colocar ali. Nós estamos em uma guerra. E nós queremos apresentar também a conta exclusiva da igreja. Você que pode, você que sentir o seu coração de bom grado em abençoar esse ministério, essa obra, a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, ela é exclusivamente para a obra de Deus, exclusivamente para uso empregado na obra de Deus. Então você que pode, abençoe a obra de Deus. Nós também estamos aqui disponíveis para receber alimentos, meus queridos. Você que pode, você que tem condição, eu tenho um alimento, eu tenho 1 quilo, eu tenho uma cesta, e eu não sei para quem dar, e eu senti de abençoar alguém, traga aqui para a igreja. Nós estaremos divulgando pontos de coleta para que você possa assim ajudar. Nós temos o Ministério Viver para Cristo tem estendido essa contribuição para algumas famílias que inclusive não fazem parte da igreja, com o propósito exclusivamente de ajudar. Então você que pode, você que almeja, você que deseja, procure o pastor Jeová, a pastora Andressa, procure o pastor Renato, Lucas, e deposite, traga o seu alimento. Amém? Eu quero orar por você, nós vamos estar encerrando. Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos. Te louvamos por esse momento, por esta palavra maravilhosa que veio de encontro às nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo, tem usado de bondade e misericórdia. Senhor, abençoa, Senhor, nessa noite a cada um dos teus filhos que estão participando deste curso, os lares, as famílias. Senhor, que a tua presença ela seja abundante em todas as casas, em todas as famílias. Senhor, que o teu povo tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Cristo e as consolações do Espírito